Hoje, no Acorda para Jesus, vamos conhecer a história de uma mulher que transformou crises em chamados, caminhos incertos em destinos missionários, e que hoje carrega no coração um pedaço da África. Diretamente da Sara Nossa Terra, na Paraíba, nossa convidada, a Bispa Ana Lúcia. Bispa, seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar aqui na Rádio CPAD-FM, nesse programa, com esse título maravilhoso, Acorda para Jesus. E eu quero agradecer e saudar o pastor José Carlos de Lima, o presidente da Igreja Assembleia de Deus, grande homem de Deus, né? O pastor Isaac Venerando, diretor executivo da Rádio CPAD-FM, e o jornalista Felipe Donner. Eu tive o prazer de conhecer, né, receber esse convite, apresentador do programa Acorda para Jesus. Tremendo esse título desse programa. O irmão Luque, gestor das redes sociais, e os ouvintes da Rádio CPAD, que eu sei que são muitos. Bispa, quando a senhora fecha os olhos e pensa nessa palavra caminhos, qual é a imagem que vem à sua mente? A imagem que vem à minha mente é que existem dois caminhos. Que até os 23 anos eu andei em um caminho. E aos 23, quando eu encontrei Jesus, eu encontrei o verdadeiro caminho. E eu passei a caminhar com ele e minha vida mudou completamente a rota. E eu jamais teria tido esse caminho que eu tive e que cheguei até aqui se não fosse encontrar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Então a história começa num lar católico, mas o destino tinha curva que a levaria a caminhos inesperados. É verdade. Como era a Ana Lúcia, menina no lar católico, com seus pais? Qual era o cheiro, a rotina, o momento mais marcante dessa menina? Tão interessante falar, acho que nunca ninguém me perguntou isso. Eu vejo uma menina assim, com muitos anseios, que lia muito, apaixonada por livros. Cresci num lar privilegiado, porque era um lar simples, de uma família de 6 filhas, com meu pai, um homem maravilhoso, à frente da sua época, que parece aquela música do Padre Zezinho, que toda tarde, 6 horas da tarde, meu pai sentava com a gente, pegava o violão e nós cantávamos ali, em volta dele. E era um homem que nos estimulava muito a sonhar, né? Que não teve a oportunidade de estudar e estimulava todas as filhas a estudarem. E eu cresci nesse lar sonhando, né? Morava no interior, sonhando um dia fazer uma faculdade. E nesse lar cheio da presença do meu pai, do amor da minha mãe, eu posso dizer que eu tive a primeira experiência assim, com eles, de crer em Deus. Minha mãe era uma mulher que, com pouco conhecimento que tinha, mas ela tinha muito temor a Deus. E ela ensinava as filhas que a gente tinha que ter temor a Deus. E vivi nesse lar e depois fui estudar em Goiânia. Tive que sair para fazer faculdade, né? Foi o meu primeiro desafio grande de vida, foi esse, né? Porque eu era caçula de 6 filhas, então era muito protegida pela minha mãe, mas criei coragem porque eu tinha um sonho de fazer faculdade e acho que esse sonho me deu coragem. Os sonhos nos dão coragem para fazer aquilo que a gente jamais imaginou fazer. Falando com a senhora anteriormente, a senhora falava que quando chegou à adolescência houve o afastamento da fé. Se fosse um filme, que cena abriria esse capítulo? Eu penso que a cena seria daquela adolescente que meio que se rebela um pouco. Eu não era uma adolescente rebelde, mas eu me rebelei um pouco quando eu comecei a achar que o que eu estava vivendo não tinha sentido. É como se tivesse ali um vazio de uma experiência maior. Eu sempre tive muito anseio por Deus, sempre tive. Mas ali eu estava vivendo uma rotina
que não estava mais me alimentando. E daí eu comecei a sentir esse grande vazio, né, que não estava sendo preenchido pela falta de uma experiência com Deus. E daí eu me afastei, passei um tempo afastado e fui buscar esse sonho da faculdade, de estudar, não frequentava mais a igreja, mas estava consciente de que de que eu precisava de Deus. Sempre era uma consciência de que eu precisava de Deus, só não sabia como encontrar. Perfeito. Então, a senhora falava também de uma aula de anatomia, um cérebro humano nas mãos. E um choque de realidade que mudaria tudo. Verdade. Como eu estava assim, voltada para encontrar esse sonho de para a faculdade, tudo, eu achava que minha vida, esse vazio acabaria quando eu entrasse na faculdade e fizesse o curso que eu escolhi, que foi psicologia. Mas eu entrei para a faculdade e o vazio não desapareceu, a falta de sentido não desapareceu. Eu achava que aquilo ia trazer sentido para a minha vida. E um dia eu estava estudando anatomia, estudando o cérebro, eu estava com aquele cérebro nas mãos, ele estava fatiado, né? E eu estudando cada detalhe, vendo a complexidade, a perfeição, eu fui ficando maravilhada e de repente a minha ficha caiu. Eu falei, isso aqui não é obra do acaso, Deus existe. Porque naquele período eu estava questionando muito a existência de Deus. E Deus existe. Então, quando veio essa descoberta da existência de Deus, a certeza da existência de Deus, veio também uma questão inquietante para mim, que era, se Deus existe, onde está Deus que eu não tenho? E a partir dali eu entrei numa crise existencial, onde eu ficava buscando, e graças a Deus eu tinha uma colega, a única colega evangélica naquela época, era muito difícil encontrar um jovem evangélico, havia um preconceito muito grande, inclusive eu tinha muito preconceito com a igreja evangélica, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e ela me deu uma Bíblia. E nessa Bíblia ela escreveu, Ana, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E naquele momento eu criei, eu pensei, meu Deus, eu só tenho que me agradar do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. E como uma criança eu acreditei naquilo e eu falei, eu vou me agradar de Deus. E comecei a buscá-lo, lendo a Bíblia, sem entender nada, mas toda noite eu lia. Mas sabem como é que é as coisas. De outro lado, eu tinha uma amiga que também era espírita e me convidava para ir nas sessões espírita, kardecista. E nessas sessões espíritas falavam de Jesus como mestre, que ali era um lugar de paz, e eu comecei a ficar muito confusa. Qual era o caminho certo? Então, vou respondendo a pergunta, né? Eu estava ali diante de dois caminhos. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Deus, onde não for o teu caminho, não deixe eu ter paz. E nesse período que eu estava frequentando as sessões espíritas, assim, e eu fui ficando cada vez mais angustiada. E um dia, pela boca da minha irmã, veio a resposta. Ela chegou para mim e disse, por que você não para nesse lugar? Porque toda vez que você volta de lá, você volta mais triste. Aí eu entendi que ali não era o caminho e eu parei de ir. E continuei lendo a Bíblia, né? Então, foi esse momento foi muito forte para mim. E quando eu pensava em pessoas plenas e felizes, eu sempre passava na porta de uma igreja evangélica. E quando eu passava lá, tinha os jovens saindo da igreja com a Bíblia na mão e sorrindo, alegre. E eu pensava, aquele povo dali encontrou Deus. Aquele povo é feliz, né? E eu lembro que um dia, voltando da faculdade com essa minha amiga evangélica, eu parei, ela parou o carro, a gente estava junto, eu perguntei, Liliane, por que eu não tenho Deus e você tem? E ela não soube me responder na hora, e ela pôs as mãos assim e olhou para o céu e falou, Paizinho, e começou a fazer uma oração. Eu nunca tinha visto ninguém chamar Deus de Paizinho. E naquela hora foi um impacto para mim, porque eu pensei, meu Deus, ela tem essa intimidade de chamar Deus de Paizinho, eu não tenho. Então eu vi o tanto que eu estava distante dela no relacionamento com Deus. E ali eu chorei muito, cheguei em casa chorando, eu estava realmente
numa busca muito grande de Deus. Essa busca durou 1 ano. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, houve uma frase que Deus lhe falou, elas são felizes e você não? Isso aí foi outro momento. Aí eu encontrei umas jovens que começaram a me chamar para um grupo que não era igreja, mas eles tinham aquele grupo que era uma ponte para a igreja, porque os jovens daquela época não entravam em igreja, e me chamaram para um acampamento. Eu fui. E nesse acampamento era muito frio, eu estava cansada, tinha trabalhado, estudado a semana toda, e me arrependi de estar ali, né? Pedindo a Deus para terminar o momento da pregação da palavra, que eu não estava entendendo nada, porque eu estava com muito sono. E quando eu fui para o quarto, eu digo, agora eu vou dormir. Quando eu cheguei no quarto, estava aquelas brincadeirinhas de jovem, né? Tô brincando, meu Deus, como elas são bobas, olha só. Eu me sentia intelectual, porque eu estava naquela crise existencial, né? E aí, quando eu estava ali criticando, pela primeira vez Deus falou comigo. Você está achando que elas são bobas, mas elas são felizes e você não é. E ali foi como um tapa no rosto, né? Então eu comecei a chorar, peguei o cobertor, cobri a cabeça e chorei até dormir. Essa cena se deu em que lugar? Numa chácara, que essa chácara existe até hoje. Tem 3 anos a gente foi lá visitar essa chácara, que foi o lugar da minha conversão e depois do meu marido, que na época era meu melhor amigo. Uma espécie de acampamento? Era uma chácara, não era acampamento, mas era a chácara de uma irmã, que todos os nossos, esses acampamentos de jovem era lá, era só uma casa, não era exatamente um acampamento. Não tinha aquelas condições de beliche, era todo mundo dormindo em colchão no chão. Aos nossos ouvintes, eu sempre gosto de informar que as nossas entrevistas, elas se dão numa lógica diferente do que comumente ouvimos e assistimos aí na mídia, né? Nós temos sempre um encontro, uma fala prévia, e nos contextos abordados dentro do programa estão sempre sendo lembrados daquilo que nós extraímos de mais importante na nossa conversa anterior. E eu observei também assim na sua fala que em 1 minuto de sua fala tem 10 coisas importantes para a gente falar. Então, talvez a gente se estenda aqui mais um pouco. Então, a senhora falou também que no dia seguinte, sob uma mangueira, e diante do Salmo 40, o coração estava pronto, né? Então, a senhora descreve que também ao orar, sentir um frio, entrar, se pudesse transformar todas aquelas metáforas que a senhora usou e nos falou, para esclarecimento nosso e dos ouvintes, como é que se deu esse momento na sua vida? Porque muitas vezes as pessoas dizem, Deus transformou minha vida, e não conta, não dá esses detalhes, e as pessoas não compreendem exatamente o que foi aquele momento, aquela transformação, como se deu, né? E aí eu gostaria que a senhora pudesse resgatar também isso aí. Certo, eu tenho o maior prazer em fazer isso, porque foi transformador mesmo. De manhã, quando eu acordei, até ali eu estava na minha arrogância de jovem, achando que eu sabia muita coisa, né? Acordei mais humilde depois daquele tapa, né? Aquele puxão de orelha que Deus me deu. Peguei aquela Bíblia que eu tinha ganho e saí sozinha para o meio das árvores e fiquei debaixo da mangueira sozinha. E abri no Salmo, ali aleatoriamente, abri no Salmo 40. Esse Salmo ele é muito forte para mim. E no final do Salmo, assim, estou aflito e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não te detenha, ó Deus meu. E havia uma pressa dentro de mim. Aí eu fiz a minha oração de entrega naquele momento sem saber de nada. Eu falei, Deus, se tu existe, toma a minha vida. Se tu não existe, eu não quero viver porque eu não vejo sentido na vida. Eu estava em busca desse sentido. E naquela hora chamaram para o culto matinal. Eu fui para a reunião, que ele nem usava a palavra culto. E o jovem fez uma pregação lá, que eu anotei toda. E depois a gente foi para a grama ali, ficamos sentados, foi dividido em grupo, 4 jovens, e era para a gente perguntar acerca daquela palavra. Então eu cobri o líder, que eu chamava Carneirinho, eu tinha um olhar de carneiro mesmo, aquele olhar manso, e eu estava cheia de perguntas, ansiosa para perguntar, e eu fiz um monte de perguntas,
E no final de tudo ele foi, se ainda tem alguma dúvida? Eu falei, não. Eu estava impregnada da doutrina espírita, né, sobre a salvação através de reencarnar várias vidas. Eu estava impregnada daquilo. E eu perguntava por que nascem pessoas cegas, por que nascem pessoas aleijadas, baseada naquela doutrina. Mas daí, quando ele foi me respondendo mansamente a cada questionamento, explicando, e no final ele disse, agora chegou a hora da gente fazer uma oração entregando a vida para Jesus. E eu era muito tímida, era muito difícil fazer aquela oração em voz alta, mas algo dentro de mim dizia que aquela era a minha única chance. E eu fiz. E aí fez essa decisão. Aí o que eu senti? Você perguntou o que eu senti. Eu senti como se um rio, não foi um frio, um rio entrasse dentro de mim. E esse rio foi levando tristeza, angústia, pau, pedra, tudo que estava ali de lixo dentro de mim, esse rio foi levando. E ali foi minha experiência realmente de conversão. Eu saí dali me sentindo outra pessoa. Ali eu encontrei o sentido da vida. A senhora também falava que o seu melhor amigo também se converteu naquele momento. Era esse seu segurança aqui? Na verdade, o meu melhor amigo, a gente já tinha 4 anos de amizade, né? E nós tínhamos uma coisa, nós éramos muito curiosos de coisas novas, então tudo que ele achava interessante, ele me chamava, eu ia aprender Esperanto, aprender inglês, alemão, essas coisas. E aí, quando eu conheci esse grupo, aí eu chamei, ele foi. E nesse acampamento ele não estava ainda, né? Porque foi depois desse acampamento que eu convidei para ele participar das reuniõezinhas, né? Que havia. E aí, em fevereiro, eu me converti em outubro de 80, em 81, em fevereiro, ele foi para o acampamento de carnaval. E ele se converteu durante o louvor. Ele não foi durante a pregação da palavra. Então, quando a gente estava ali, todo mundo sentado no chão, com aquele violão, aqueles pandeiros tocando, aquela música, não sei se você conhece, a música diz assim, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Aí tem um trecho que fala assim, o que dá sentido à vida é amar-te e adorar-te. E aí, quando ele cantou essa parte, ele sentiu como uma força. Eu fui um rio, e ele foi uma força entrando nele, de tal maneira que o coração dele ia se dilatando, dilatando, dilatando. E ele sentiu ali uma dor e, ao mesmo tempo, uma entrega, uma experiência, que ficou tão embriagado, né? Que depois disso ele não conseguiu mais sair daquele lugar. Acabou a reunião, todo mundo foi embora e ele ficou lá chorando. Pois é, os nossos ouvintes participam desse contexto e há sempre umas coisas que eles colocam e eu pude tomar nota aqui especificamente da sua fala no momento no nosso contexto produtivo. Que eles dizem assim, eu gosto das tuas entrevistas porque você desce e torna a conversa bem também humanizada. Uma conversa espiritual, mas também Sim. com o pé no chão, de seres humanos e tal. E a senhora, num trecho lá, tomei nota aqui, a senhora fala um culto, uma briga de casal e uma profecia que mudaria os rumos. Como foi receber de Deus a promessa de que não brigariam mais, justamente num dia de conflito? Então, quando eu encontrei com Jesus, ele abriu meus olhos e eu vi que eu amava, né? E ele também. Então, um ano depois nós nos casamos. E a gente que nunca tinha brigado quando era amigo, começamos a brigar depois que começamos a namorar. Eu não sei o que aconteceu. E aí, o começo do nosso casamento, brigar, fazer as pazes, brigar, fazer as pazes. E nesse dia específico, a gente estava indo para o culto, e antes de ir para o culto, nós brigamos. E aí, a gente foi assim, com a cabeça baixa, sentindo derrotado, porque um casal evangélico brigando, né? Uhum. E quando nós chegamos no culto, já tinha começado, e tinha um pastor, um homem de Deus, que já tinha participado de vários avivamentos, ele já era idoso, Jack Shisley, o nome dele. E ele estava pregando em espanhol, e alguém traduzindo,
E aí ele aponta para nós, no meio da pregação, e diz, esse casal aí. Aí eu gelei, eu digo, vai dizer assim, esse casal estava brigando, né? Mas ele, não, em vez de falar isso, ele falou assim, Deus está chamando vocês vão ser enviados. E naquela hora eu me quebrantei muito, porque eu pensei, como é que Deus chama um casal que acabou de brigar? Porque eu esperava uma repreensão. E eu, assim, a misericórdia de Deus me tocou tão profundamente por ele estar escolhendo um casal tão imaturo, a gente era muito imaturo, né? E que estava ali brigando, e eu chorei, e aí no final da profecia, ele disse, e vocês não vão brigar mais. Olha. Aí eu não tive dúvida que aquela profecia era uma profecia de Deus para nós. Aí foram 7 anos de preparação? Quando a gente chegou, a gente achou que ia ser no mesmo ano, né? Então a gente foi orar, perguntar para Deus para onde que a gente ia, depois de muito orar, Deus falou, entre o meu chamado e o cumprimento dele há um tempo de preparação. Esse tempo de preparação durou 7 anos, onde nós tivemos 3 filhos. A preparação incluiu 3 filhos, né? Haja paciência e renúncia. Não é? E quando decidiram vir para João Pessoa, vendo tudo, venderam tudo por lá onde vocês moravam e com esses 3 filhos, qual foi a conversa mais difícil assim entre vocês para que pudesse dizer, não, realmente temos que atender o chamado do Senhor e é nesse... Inicialmente a gente não sabia qual era o lugar, então meu marido foi espiar a terra, ele viajou de carro da Bahia, todas as capitais do Nordeste, ele sabia que era Nordeste ou Norte, mas não sabia qual, e foi até o Norte. Aí Deus falou que era João Pessoa, confirmou João Pessoa. Eu nunca tinha vindo em João Pessoa, não conhecia Paraíba, ele só conheceu dessa vez. E aí ele chegou e falou, olha, Deus confirmou e Deus confirmou no meu coração. Mas ele disse, eu não vou levar você sem você ter a certeza. Então, você vai orar para Deus falar com você. E eu orei, eu fiz um jejum todos os dias durante 40 dias. Quebrava, né, à tarde, mas eu ficava até à tarde e só quebrava quando orava para Deus falar. E aí Deus, lá pelo 30º dia, Deus me deu a palavra para vir. Então, a gente tinha uma certeza na palavra que Deus deu para nós, e daí foi um momento realmente difícil. Antes disso, eu pedi demissão do meu trabalho, eu trabalhava na Telegoiás, era concursada. Ele pediu demissão na prefeitura, ele também era concursado na prefeitura. Nós vendemos a nossa casa, carro, pegamos os 3 meninos, um de 2, um de 3, um de 5, e viemos para João Pessoa com só uma pequena ajuda de custo, porque a nossa igreja estava começando, e o pastor Robson, na época, falou que era sincero em dizer, olha, nós não temos condições de sustentar vocês agora. Se vocês forem, vai ser pela fé de vocês. A gente vai dar uma pequena ajuda de custo. Que era meio salário mínimo, equivalente mais ou menos a meio salário mínimo. Mas eram 3 crianças. Aí a gente vendeu as coisas lá, comprou uma casinha ali no Geisel e guardamos o resto do nosso dinheiro e ficamos aquele ano vivendo daquele dinheiro, né? E dessa pequena ajuda de custo. Então, foi um ano muito difícil. Muito, muito, muito. Então, olha só, depois de briga, reconciliação, capacitação, aí ainda vem isso, tiveram uma fase de renúncia aos recursos próprios que existiam de subsistência da família, para vir atender esse chamado do Senhor com poucos recursos, acredito, na época. Poucos. Mas é engraçado, porque a mão de Deus vai sempre preparando tudo, né? Porque hoje o seu projeto, ou os seus projetos, né, já atravessam oceanos. É verdade. Deus é muito fiel. Eu vejo assim muitos jovens, muitos casais com medo de atender o chamado de Deus. Você só tem que ter uma palavra e uma certeza de que Deus enviou você, porque Deus sustenta. Eu lembro que quando esses recursos, poucos recursos que nós levamos, acabaram, e eu cheguei para Deus, eu falei, Senhor, quando eu trabalhava na Telegoiás, que eu precisava de um aumento, eu ia no meu chefe pedir um aumento. Agora o Senhor é meu chefe e eu preciso de um aumento. Meio salário mínimo não dá, porque não está dando mais para comprar o leite. Já nesse dia, ele foi fazer uma madeira para o meu filho de 2 anos, não tinha leite, ele fez com água e Nescau.
porque não tinha leite. E aí foi nesse dia que eu tive essa conversa com Deus. E Deus, ele é tão fiel que ele levantou um discípulo que a gente tinha ficado 1 ano só com esse discípulo, lá em Curitiba, e a gente já tinha perdido o contato com ele. E Deus falou para ele mandar meio salário mínimo para nós por 6 meses. E levantou um pastor em São Luís, que a gente também só tinha visto uma vez, e Deus falou com ele para mandar meio salário mínimo para nós por 6 meses. Eu tinha pedido para Deus dobrar, Deus triplicou, né? A senhora classifica isso como um milagre? Com certeza, como providência de Deus, né? Que ele envia, quando Deus envia, ele se responsabiliza. E aí, realmente foi uma conversa com Deus assim, o senhor é meu chefe, eu preciso de um aumento. Quem nunca fez essa oração, faça que Deus... Se você é servo de Deus, né? Ele que tem que suprir, né? E depois, Deus foi tão tremendo que meu esposo, sem estudar nem nada, mas ele resolveu fazer... Saíram 4 concursos. Um para a universidade, TRE, TRT, porque mesmo esse dinheiro dava, mas era muito sofrido, né? E ele fez 4 concursos. Ele participou dos 4 concursos sem estudar. Sem estudar, porque foi assim. Ele ficou sabendo e fez a inscrição. E ele passou nos 4. Mais um milagre. Ele primeiro foi chamado pela universidade, ficou 3 meses lá na escola técnica pela universidade, e depois ele foi chamado pelo TRT. Mas isso foi 2 ou 3 anos depois que a gente estava aqui, acho que 3 anos. Então, esses 3 anos foi de forja. Eu lembro, naquela época eu estava chegando no Instituto Federal também, aqui, quando ele assumiu lá. Mas foi realmente um curto período. 3 meses e foi chamado pelo TRT. Enquanto isso, eu fazia psicologia, eu transferi o curso, né? Eu fazia psicologia pela Federal. Aí, quando eu terminei, que me formei, aí eu comecei a atender. E foi assim que a gente começou a obra, né? Porque do nada, começamos na garagem da nossa casa, uma garagemzinha pequena, ali a gente começou do zero. Outra cena que a senhora descreveu na nossa pré-produção foi ao entregar o ministério ao seu filho e à nora. O que mais lhe emocionou nesse momento e que a senhora possa contextualizar como foi isso? Nós ficamos aqui por 35 anos à frente da obra, abrimos não só igrejas na Paraíba, desde Cajazeira, Souza, Esperança, Interior, e aqui a Grande João Pessoa abrimos também várias igrejas, e abrimos Pernambuco e Guiné-Bissau. Mas chegou a hora que a gente sentiu que era a hora da sucessão, né? Meu filho estava já era bispo, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, depois voltou, e Deus trouxe de volta, e aí a gente sentiu que era a hora da sucessão. Então, trabalhamos com eles, e o ano passado a gente entregou, né, toda a obra da Paraíba nas mãos dele, e foi dividido. Uma parte ficou com eles, e outra parte ficou com outro bispo auxiliar, o bispo Bruno e a bispa Rosiane. Eles ficaram com a Paraíba Oeste e eles ficaram aqui com a Paraíba Leste. Então foi um momento de muita emoção e muita gratidão a Deus. Muita gratidão a Deus de ter um filho que quis seguir os nossos passos, né? O chamado de Deus. E uma nora que é como uma filha para mim também. Então esse é um momento aquele sentimento de missão cumprida na Paraíba. Cumprimos a nossa missão aqui, né? Acho que isso responde sua pergunta. Perfeito. Eu queria pedir a sua licença apenas para a gente fazer uma rápida participação aqui da professora Eliane, do Instituto Federal, que ela vem com algumas dicas que ela faz todos os sábados, e hoje houve um pequeno atraso e nós gostaríamos de, nesse momento, coisa rápida, de 1 a 2 minutos. Sem problema. Então, Eliane, com você, por favor, as informações. Me entreguei assim. Voltei cheia de animação, mais ainda porque dicas da Eliane, gente, juro a vocês, essas dicas de hoje estão recheadas, viu? Olha, a primeira dica, ela vem para a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. A ENAP, ela oferece diversos cursos online gratuitos, gente, com certificado. Ele é aberto para qualquer pessoa. Pode ser cidadão,
em geral, pode ser servidor público, você que está aí, está atrás de um curso que você consiga colocar no seu currículo, que você tenha mais conhecimento sobre determinado assunto, entre nessa escola que eu estou falando para vocês. O site é www.escolavirtual.gov.br. Ou então você só digita ENAP, E-N-A-P, lá no Google, que vai aparecer. E aí, logicamente, né, eu já estava essa semana toda de olho, porque tem uns cursos que eu tenho que realmente fazer e eu quero fazer. Tem gente, é porque a galera, o professor, né, no geral, tem muita questão da EAD. A gente não sabe como é que vai ser o futuro da gente, mas tem muito encaminhamento que a gente sabe que a EAD cada vez mais está se expandindo, né? Então, tem um curso chamado Ambientes Digitais de Aprendizagem. É um curso de graça, é um curso aberto, que vocês podem muito bem fazer. São 30 horas, a disponibilidade é para 30 dias e tem certificado. Indo nessa mesma levada de educação, você tem a construção dos livros didáticos do PNLD, você tem educação museal, primeiro referencial teórico, tem materiais didáticos do PNLD para o novo ensino médio, tem formação de gestores escolares do programa Aprender Valor, elaboração de projetos escolares com educação financeira, ou seja, tem N cursos diferentes. Esse aqui está bem relacionado à parte de educação, mas também tem parte de gestão, de administração, tá? Então é só vocês entrarem na ENAP, E-N-A-P. Bom, vou para outra dica. Hoje estou falando, tá recheada. Segunda dica, gente, vamos para filmes. A segunda e a terceira são filmes, tá? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, uma geração assim um pouquinho mais vintage, né? Que eu não falo com uma geração antiga, não, mas vintage. Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme voltou, tá no catálogo da Netflix, voltou há pouquíssimo tempo. Ele é um filme de 1990 e é com Robin Williams, que quem conhece, ele era um tremendo ator. Então, se vocês tiverem um tempinho, dê uma olhadinha nesse filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Você tem vários assuntos para discutir. Ela se passa dentro de uma escola tradicional em Vermont, nos Estados Unidos, e você vê a relação do professor com os alunos. Então, você tem como um dos temas, né, o pensamento crítico, a outra, liberdade de expressão. Então, professores, alunos, você que não está ligado diretamente à carreira de professor e não é aluno por enquanto, dê uma olhadinha, porque esse filme ele é muito interessante. Ele, inclusive, ganhou Oscar, tá, gente? De melhor roteiro original. E eu não falei que estava recheada? Vamos para outra? A terceira dica e a segunda de filmes, tá? Bacurau. Gente, é um filme nacional. Esse filme, ele arrasa. Ele é muito bom. Tá disponível, inclusive, no Globoplay, tá? Ele tem como pano de fundo o sertão da gente, sertão nordestino. E ele está disponível para vocês. Deem uma olhadinha, estudem esse filme, que tem tanta coisa que dá para usar em sala de aula. Tem a questão da invasão de estrangeiros aqui para tomar o que é nosso, para explorar o que nós temos aqui. Então, se vocês puderem, nesse final de semana, deem uma olhadinha nessas duas dicas, tá? Então, Bacurau e Sociedade dos Poetas Mortos. E quem tiver interessado, voltando para aquela primeira dica, aos cursos online de graça, já sabe, né? Vai para a ENAP. Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas todas. As dicas são as coisas de coração, tá? Eu escolho para vocês porque, de alguma forma, elas me impactam, elas dão aquela mexida, né, no pensamento, na crítica. E eu gosto muito disso de fazer com vocês, tá? Trazer coisas que eu usaria e que eu uso também em sala de aula, então até para minha vida, né? Então, gente, bom final de semana. Felipe, muitíssimo obrigado por mais uma vez estar aqui presente com vocês. Fiquem bem, tá? Semana que vem eu vejo vocês. Ou seja, fiquem bem mesmo, tá? Boa semana, gente. Semana muito iluminada para vocês. Beijo! Valeu, professora Lina, e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Olha, eu sou muito grato, porque a professora, além das suas atividades no Instituto Federal, ela colabora, bispo, com a gente, sempre trazendo algumas dicas, algumas informações. E ela traz um assunto que me chamou bastante atenção ao sugerir
esse filme, e na minha época eu lembro que foi levado para a sala de aula, e há sempre uma preocupação, né? Essa questão da recomendação das lideranças nas igrejas, né? Sobre os cuidados com os filhos em relação hoje à escola, e principalmente os jovens que vão para a universidade, né? Lá eles estão numa nova fase na vida, e eu fui, graças a Deus, acobertado. Quando eu fui, eu tinha muita orientação na época da família, dos pais. Mas eu gostaria de saber da senhora, por exemplo, num filme como esse, eu diria, pais, olha, Sociedade dos Poetas, que ela citou aí agora há pouco, eu diria, pais, assistam antes de deixar só seus filhos lá na universidade, onde quer que ele vá assistir. É muito bom esse tempo dos pais para aconselhar, principalmente aqueles lares que têm como regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Na Sara Nossa Terra, como vocês agem o trabalho, essa questão dos jovens que estão aí na fase pré-universidade? Trabalham isso com as famílias? Não? Trabalhamos com jovens. Nós temos consciência do quanto a universidade é um terreno assim de muito ateísmo e de muita crítica ao cristianismo, à religião, e como isso tem desviado o coração dos jovens. Então a gente prepara antes o que eles vão encontrar lá, porque se eles não tiverem uma firmeza, eles vão se desviar. A estatística mostra que pelo menos 95% dos jovens são atingidos pelaquela autoridade que é o professor que está ali, afirmando com certeza que a Bíblia, que é aquela história de Adão e Eva, é uma lenda, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí eles começam a sentir que para eles sustentar essa fé, eles vão ser ridicularizados. Então o jovem hoje ele não é preparado, principalmente na federal, a enfrentar o ambiente que ele está ali. Na minha época já era difícil. Quando eu me converti, eu resolvi parar o curso de psicologia por um tempo para afirmar minha fé, porque tudo que estava ouvindo ali contradizia a minha experiência com Deus. E eu lembro que eu parei um semestre para me firmar na fé e depois voltei, porque eu vi que ali ia me afetar. E um dos meus filhos, na universidade, fazendo psicologia também, ele entrou numa crise. Ele chegava para mim e dizia, mãe, não tem lugar para o cristão na universidade. É ridicularizado, a fé é ridicularizada, e é muito difícil. E eu que tive que sustentá-lo, né? Foi muito importante o meu apoio para ele, ouvindo quando ele chegava meio abalado, quando ele trazia os questionamentos do professor, e eu ajudei, né, a continuar firme. E os pais precisam fazer isso, porque eles não têm ideia de como é o ataque que é feito vindo de uma figura de autoridade para fazê-los duvidar de tudo que eles acreditaram até então. Eu sei que o nosso tempo está bem corrido, Bispa, mas eu ainda queria voltar a um ponto aqui, em função da participação da professora, a gente interrompeu, mas na Guiné-Bissau e agora apoiando Moçambique. O que um olhar de uma criança africana comunica, senhora? Muita carência, muita carência. Nós estivemos lá agora em fevereiro, em Guiné-Bissau. Hoje, como eu falei, a gente fez a sucessão, mas nos nossos olhos a gente achou que ia dar uma parada, mas Deus nos direcionou para assumir o trabalho de Guiné-Bissau, onde nós temos uma missionária lá, que tem uma escola com 239 crianças. E é comovente. Muitas daquelas crianças só têm como única refeição o lanche da escola. Inclusive, eu quero abrir aqui o espaço, se alguém estiver me ouvindo e quiser adotar uma criança dessa com R$70, você adota a escola e a alimentação daquela criança na escola. Você se torna um pai adotivo daquela criança. E a gente já tinha adotado há muito tempo, inclusive, coincidentemente, a menininha que eu adotei se chama Abigail, a do meu esposo também é Abigail. E nós chegamos lá, mas, meu Deus do céu, é comovente. Elas são crianças lindas, mas muito desamparadas pelo governo, e um lugar de muita feitiçaria, de muita pobreza, muita pobreza. Ninguém sabe o que é pobreza aqui no Brasil, comparado com o que a gente vê lá. Mas eu pensei que a senhora hoje ia trazer um fato inédito
na sua vida anunciar a aposentadoria, mas Deus já está lhe chamando para outra. É verdade. A gente falou, agora a gente vai descansar. Nada. Fevereiro a gente já estava ali. E eu digo para você, Felipe, esse ano foram os 11 dias que a gente passou lá, foram os 11 dias mais felizes da nossa vida nesse ano. A obra de Deus nos renova. Eu fiquei ali, minha nora dizia, meu Deus, olha o sorriso dela, olha a alegria dela. A gente sentiu uma felicidade em estar ali com aquelas pessoas amando. Imagine você ver aquele povo sendo alcançado. Alguns jovens que entraram ali, criança, já estão aí na faculdade e já estão ajudando na obra, fazendo medicina. 2 deles já fazem medicina e outros cursos mais. É muito gratificante. A gente sempre teve no apoio dessa obra mais à distância, daqui para lá, né? Apoiando a pastora, o trabalho, ela abriu debaixo da nossa cobertura, mas a gente não tinha botado os pés lá dentro para assumir mesmo. Aí foi maravilhoso. Então, qual é esse sonho seu aí de futuro? Nosso sonho é a África, né? E coincidentemente não existe, né? Cristocidência que existe. Vários pastores que não são da Sara Nossa Terra, e a gente nunca viu na vida. O Edgar não é de rede social. Acharam o telefone dele e começaram a ligar para ele pedindo ajuda. De Moçambique, do Quênia, do Malawi. Então, eles, na mesma época, países diferentes da África entraram em contato com ele e ele adotou, né? Eles não têm nada, às vezes a igreja é uma palhoça e eles sentados no chão, e hoje diariamente ele fala 2, 3 vezes por dia com esses pastores, e a gente está ali sonhando estender e adotar mesmo. Nosso coração está lá, a verdade é essa. Considerando já o avanço nessa sua jornada, e olha, depois da senhora narrar um pouco sobre a sua história, né, se a senhora pudesse escrever uma carta para Ana Lúcia, aquela adolescente lá do palácio do passado, o que diria? Ele quer me fazer chorar. É psicólogo, por acaso? Não. Olha, eu diria assim, como hoje a gente vinha orando, eu não era nada, né? Eu era uma criança de uma cidadezinha do interior, muito pobre, que nunca imaginei voar os voos que eu voei, e dizer para essa criança que Deus tinha um projeto maior do que o pequeno sonho dela de ser uma psicóloga, que Deus queria usar a vida dela para levar a palavra, para alcançar vidas, e o Senhor me usou muito no Ministério de Cura Interior, foram muitos anos trabalhando com cura interior. E eu diria para essa menina não se preocupar, que Deus tinha um plano para a vida dela. Eu sempre digo aquela frase da Cruzada Estudantil: Deus ama você, você que está nos ouvindo, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Por que maravilhoso? Não vai ter luta? Não vai ter... Não, porque você vai ver as maravilhas de Deus. Num momento das maiores lutas, a maravilha de Deus vai se manifestar. Às vezes uma cesta básica, como a gente chegou a receber, um concurso que passa sem ter estudado, um socorro no momento que nada e ninguém pode te ajudar. Então, você vê as maravilhas de Deus, né? Perfeito. Olha, gente, eu sei, o tempo é muito curto, né? Passa muito rápido, mas você que está aí nos ouvindo, olha, nós estamos ouvindo aqui a história de uma mulher que saiu da sala de aula de anatomia e hoje está nas aldeias africanas, com um pensamento focado no reino de Deus. Então, procura conhecer mais. A senhora tem vários livros publicados, né? Então, você que não conhecia nada sobre a história da Bispa Ana Lúcia, que possa se interessar aí pelos seus livros, compreender mais como tem sido a sua jornada de trabalho, né? E algum lançamento recente? Olha, eu estou terminando um livro, porque eu trabalho muito com casais. Eu faço atendimento e eu desenvolvi um método de atendimento, um método mais eficaz e mais rápido para atendimento a casal, baseado em 3 pilares, né? E eu estou terminando esse livro, que vai ser um curso para a gente... Esse curso visa formar pastores para atendimento a casal e também psicólogos, que eu vejo que é uma carência nessa área. E
se a pessoa que quiser mais informação pode me seguir na página do Instagram, que sempre está lá, que é psicóloga.analúcia. É a minha página do Instagram. O meu endereço no Instagram, psicóloga.analúcia. E aí, quando a gente lançar esse curso, e eu também dei um curso, que eu dei uma parada, mas durante 20 anos, um curso sobre formação de conselheiros e terapeutas cristãos, que eu escrevi 9 livros que fazem parte desse curso, são manuais, né? E onde eu junto a psicologia com a fé e a cura interior. E então esse projeto agora está no meu coração, de formar psicólogos e pastores na área de aconselhamento de casal. Porque é muito necessário, os casamentos estão se desfazendo com papel, né? E precisa muito de estar preparado para poder ajudar um casal. E agora estamos chegando ao momento que precisa a senhora demonstrar sua habilidade. Brincadeira, em relação ao tempo, é o se vira nos 30, né? É o se vira nos 30. Não é porque a gente está quase no finalzinho aí, mas eu não poderia deixar de ouvir a senhora e considerar o nosso público do programa Acorda para Jesus, o que esse público que nos ouve agora precisa ouvir nesse momento que possa mudar o rumo da vida deles, como aconteceu com a senhora. Esse público precisa abrir o coração. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Não só quem não é convertido, como quem é convertido, precisa abrir o coração para aceitar Jesus, receber Jesus dessa forma simples como eu recebi, e aqueles que já receberam para ouvir o chamado de Deus, porque todos têm um chamado a cumprir. Então é isso que eu posso dizer para você. Abra seu coração e receba Jesus na sua vida. Então nós ouvimos hoje a nossa convidada especial, a Bispa Ana Lúcia, da Igreja Sara Nossa Terra. É um testemunho maravilhoso, muito me empolgou, muito me deixa à vontade. Até mais tarde devo ouvir as suas falas novamente, construir um pouco aí um retrato seu para o meu blog. Vou compartilhar com você que está ouvindo o nosso programa, se perdeu a entrevista, nós vamos recuperar esse material e vamos disponibilizar para vocês também que não puderam ouvir e assistir a entrevista, possam também ler, tá certo? Eu quero, Bispo, agradecer a sua presença aqui conosco, do seu esposo, Bispo Edgar. Desculpa, não foi possível hoje, a gente nem abriu uma brechinha para o Bispo falar, mas ele vai voltar aqui também um dia aí para a gente ouvir também a sua história. Eu acho que são 2 histórias de vidas que tem o reconhecimento da sociedade paraibana pelo Amém. Trabalho que realizaram. Glória a Deus. A igreja local toda, a gente tem visto o quanto admira o trabalho de vocês. Obrigada. Geralmente as pessoas ficam curiosas, mas quem indicou meu nome, né? Eu nem lhe conhecia direito e tal. É verdade. E eu recebi de uma pessoa muito que também trabalhou comigo no Instituto, Nádia Pessoa Amarantes. Sim. E eu fiquei muito feliz quando ela fez essa sugestão, porque aí, quando passei a pesquisar sobre sua história de vida, eu vi uma pessoa tão digna, que ainda não veio e tal. Então, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço também. E o nosso abraço fraterno para a família e também da família sua e dos domésticos também na fé. Muito obrigado pelo convite. E só lembrando que a nossa missão lá na Guiné-Bissau é Missão Ágape Internacional. Pode seguir também no Instagram, Missão Ágape Internacional. Toda ajuda será bem-vinda. Muito obrigada a todos e Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço mesmo. Um abraço.